Kamen Rider G4. Mizuki Shiro já foi um soldado, mas perdeu tudo na batalha. Na derrota, ele não viu honra, só morte, e passou a acreditar numa coisa, que a verdadeira força só nasce quando você para de ter medo de morrer. Quando não se importa mais com a própria vida, nem com a vida de ninguém ao seu redor. Com o G4, ele encontrou um corpo perfeito para essa filosofia. Frio, implacável, suicida. G4 é uma arma, e não foi criado para proteger. Foi feito para vencer, mesmo que o preço fosse a vida de inocentes, companheiros ou do próprio usuário. No fim, Mizuki se tornou prisioneiro de sua armadura, e morreu como viveu, sem arrependimentos. G4 não era um herói, era um caixão de aço. Kamen Rider Glaive. Shimura Junichi era um guerreiro da Board. Lutava ao lado dos Riders para selar os Undeads, protegendo a humanidade de uma nova Battle Fight. Mas tudo era mentira. Por trás do sorriso gentil e da voz calma se escondia o verdadeiro causador de tudo, o Albino Joker. Ele infiltrou-se na organização, ganhou confiança, manipulou aliados e no momento certo os eliminou. Sua missão nunca foi proteger a humanidade, foi libertar o caos, fundir-se ao Jashin 14 e se tornar o Undead Supremo. Shimura surgiu do além, apenas com o desejo de dominar tudo e transformar o mundo num reflexo de si, frio, artificial e completamente vazio. Kamen Rider Dark Kabuto. Dark Kabuto nasceu da imitação. Ele era um orme que copiou Tendo Soji. Diferente de Kabuto, ele não andava pelo caminho dos céus, ele andava pelas sombras, por rejeição, por um vazio onde nem o amor poderia alcançá-lo. No começo, queria apenas ser aceito, ser visto, ser o verdadeiro Tendo Soji. Mas o mundo lembrou que ele era apenas uma sombra. Quando foi abandonado, seu coração antes calmo afundou em ódio. Se o mundo não queria, então ele destruiria tudo. Mas no fim, mesmo sendo um espelho trincado, ele escolheu morrer com dignidade. Não para provar que era um herói, mas para mostrar que até uma sombra pode brilhar antes de desaparecer. Kamen Rider 15. Aoi Ren era só um pai, um homem que perdeu o que mais amava, seu filho, seu mundo, sua razão. No desespero, aceitou a mão estendida pela Badan. Prometeram a ele uma chance de trazê-lo de volta, mas aquilo não era salvação, era manipulação. Tendo a sua mente dominada pela Badan, Ren foi transformado em Kamen Rider 15. Agora como fantoche, 15 caçava o próprio filho, que havia retornado à vida com o poder da imaginação. E assim, pai e filho se tornaram inimigos. Toda essa tragédia era apenas para Badan criar um exército de mortos-vivos, usando o poder do seu filho. Kamen Rider 15 não era um monstro por escolha, era o reflexo trágico de uma promessa quebrada e de um amor manipulado até o fim. Kamen Rider Sun-Go. Kuroi Kyoichiro nunca aceitou perder, nem na pista, nem na vida. Ele procurou a Shocker, ou talvez apenas aceitou o que já era. Um homem que abriria mão da própria humanidade pela chance de vencer. Transformado em Kamen Rider Sun-Go, ele acreditava numa única verdade. Apenas os mais fortes têm o direito de estarem certos. Após derrotar os Kamen Riders Ichigo e Nigo, o mundo caiu nas mãos da Shocker. Porém, mesmo tendo vencido, Sun-Go sentiu um vazio. Quando olhou nos olhos de alguém que não lutava para vencer, mas para proteger, ele hesitou e se arrependeu de suas escolhas. E após perder, realmente perder, ele finalmente entendeu que a verdadeira força não está em esmagar o oponente, mas em saber aceitar a própria derrota. E no seu momento de redenção, Sun-Go despertou o desejo pela justiça e aceitou destruir a única coisa que tornava sua existência real. Porém, agora satisfeito, Sun-Go sorri, sabendo que para sempre será lembrado como um Kamen Rider. Kamen Rider Dark Ghost. Argus era um príncipe do mundo dos Gamas, jovem, promissor e imortal. Seu corpo frágil cedeu diante de uma doença, mas a morte não foi o fim.
Prometeram que ele voltaria, que poderia viver outra vez. Mas a promessa era uma mentira. Foi então que ele compreendeu. A carne era a verdadeira maldição, a vida, uma corrente, e a morte, a libertação. Com a posse de Dark Ghost, Argus decidiu salvar o mundo, à força. Caçou as almas dos maiores heróis, 100 espíritos selados em Icons, usando esse grande poder para criar um mundo onde todos se tornariam fantasmas. Ele não odiava os vivos, apenas via neles uma ilusão. Para Argus, viver era estar acorrentado, e só os fantasmas eram verdadeiramente livres. Kamen Rider Falchion. Barra-Tô já foi um herói. Jurou proteger o mundo com sua espada, porém o mundo retribuiu com ruína. Ele viu sua família morrer pelas mãos de um amigo, e naquele instante, a esperança morreu com eles. Tudo que restou foi a certeza de que conflitos são eternos. Humanos lutam por poder, e o poder é a origem de toda a tragédia. Barra-Tô encarou a verdade. Enquanto houver humanidade, haverá destruição. Porque o mundo existe, o poder existe, e com ele a sede, a ganância, a repetição do erro. Para ele, a única salvação é o retorno ao nada. Tudo nasceu do vazio, e tudo ao vazio irá retornar. Falchion é o imortal espadachim do Void, vivendo para anunciar o fim, a ruína, o último capítulo da história humana, lutando pela extinção, para que o mundo conheça o silêncio antes de cometer mais um erro. E mesmo em sua dor, há um eco de verdade. Não há progresso sem repetição, e não há repetição sem sofrimento. Kamen Rider Dread. Kamen Rider Dread é uma arma gerada pela alquimia sombria, criado pelas Irmãs Sombrias para ser o destruidor das trevas. Qualquer um poderia usar Dread, porém, todas as vezes que ele aparecia, era certeza que uma tragédia estava para acontecer. Zero, Ich, Ni, San, cada tipo era uma réplica distorcida do poder dos Riders. Uma locomotiva da morte, um unicórnio decapitado ou um ogro demoníaco. Apesar do grande potencial, Dread, assim como qualquer outro Kamen Rider, era uma armadura que precisava de um usuário para lutar. Mas isso mudou quando Glion utilizou uma inteligência artificial criada com a alquimia para replicar sua mente, assim modificando Dread para se tornar independente. Não precisando mais de um usuário, Dread se tornou Dread Trooper, um fantoche autônomo de produção em massa, sem alma nem pensamentos. No fim, Dread foi transformado em um exército artificial que apenas segue ordens, sem hesitação nem questionamentos. De fato, um soldado perfeito para um mundo vazio que não precisava de vida após a conquista.